como este, após a ressurreição do Senhor Jesus, aquelas duas mulheres já tinham visto o Cristo ressuscitado. Jesus também, naquela ressurreição, se preocupou com dois discípulos incrédulos em relação à ressurreição, à promessa do Pai. Jesus foi até eles no caminho de Emaús, e Jesus pôde fazer com que aqueles dois discípulos compreendessem, que aquilo que estava predito a respeito do Messias havia acontecido. Cristo havia ressuscitado. Talvez num horário como esse, mesmo antes do almoço, Jesus já teria aparecido aos apóstolos, aos discípulos, e eles, temerosos, escondidos, puderam dizer: Cristo vive. Cristo vive. Verdadeiramente Ele ressuscitou. Amém? Nós estamos aqui trazendo a lembrança, a memória, o sacrifício, a ressurreição de Cristo, mas nós também podemos falar, não somente de maneira histórica, bíblica, mas por experiência de vida. Cristo vive. E não somente eu sei que Ele vive, mas Ele vive em mim e também se revela através de mim. Eu quero convidar você, aceitado mesmo, nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29. Gostaria que colocasse aí no data show. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou ler novamente. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos. Não há dúvida que João Batista, o homem que disse essas palavras, era um homem rude. A Bíblia diz que ele morava no deserto. Ele se vestia de pelos de camelo. Imagine você se deparar com uma pessoa assim, com as vestes de pelo de camelo. Imagine você que gosta aí, talvez de umas iguarias, vai ficar sabendo que essa pessoa come gafanhoto e que também gosta de mel silvestre. João Batista era essa pessoa. A Bíblia o declara como voz que clama ao deserto. A Bíblia declara que João Batista, ele veio preparar o caminho para o Messias. Ele veio preparar o caminho. Deus o chamou para que ele preparasse o caminho para que depois Jesus viesse e implantasse o reino. Mas não somente ele era cheio do Espírito Santo, mas ele tinha uma compreensão, ele era familiarizado com as características do Messias. Ele sabia muito bem que o Messias, ele era divino, e não somente humano, porque ele fala assim: olha, ele era antes de mim, ele existia antes de mim, mas vai vir depois de mim. Ele é humano, mas ele também tem uma divindade, porque ele sempre existiu. João Batista, ele sabia que o Messias, ele era divino. Ele também sabia que o Messias, ele era grandioso. Ele era grandioso, ele era majestoso. Ele falou: olha,
esse homem que vai vir depois de mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é grandioso. Ele também tinha noção do poder que o Messias teria. Ele falou: eu vos batizo com água. João Batista está falando: olha, vocês estão vindo aqui no Rio Jordão, o máximo que eu posso fazer é batizar vocês com água. Mas aquele que vai vir após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem o poder, ele tem o machado em suas mãos. Alguns ele vai levar para a salvação, mas ele tem poder de cortar, e alguns serão levados para a condenação. Ele também tinha noção do sofrimento, né, do Messias ao declarar: eis o Cordeiro de Deus. Porque o Cordeiro, né, iria passar por sofrimento, iria ser o sacrifício. Então João, ao afirmar eis o Cordeiro de Deus, não está simplesmente declarando algo que era peculiar aos seus ouvintes, algo peculiar à tradição e à religião judaica, porque eles estavam habituados com a questão do sacrifício, com a questão do cordeiro, né? Eles sabiam que Deus, desde lá do sacrifício, né, de Caim e Abel, Deus se atentou para o sacrifício de Abel, que era um cordeiro. O povo sabia muito bem que Deus instituiu, né, o cordeiro como um sacrifício agradável a ele. Então João Batista não somente está declarando algo peculiar, mas ele está, de certo modo, declarando um mistério que para muitos era oculto, né? Porque eles sacrificavam o cordeiro, conhecia na tradição a história do cordeiro ao longo dos anos, dos milhares, mas eles não sabiam que um dia um cordeiro que era sobre todos os cordeiros já sacrificados iria ser revelado a Israel, iria ser revelado ao mundo, que era o Cordeiro de Deus. E isso não somente implicaria na questão da religião judaica, mas em todas as religiões. Implicaria no modo em que o ser humano iria enxergar o amor de Deus por meio do seu Filho e por meio de um plano de salvação à humanidade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17, que todas as coisas antes de Cristo, aquilo que era ritual, que eram sacrifícios, né, eram sombra. Está escrito aqui: essas coisas são sombras do que haveria de vir, porque a realidade, porém, está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala: tudo que vocês fizeram de sacrifício de animais, por meio de coisas que vocês cultuavam a Deus, tudo apontava para Cristo, porque na plenitude do tempo Deus vai revelar o mistério oculto. Na plenitude do tempo Deus vai revelar o verdadeiro Cordeiro. Deus vai revelar, e Deus revelou através do seu Filho Jesus. Então todas as coisas apontavam para Cristo. E a Páscoa judaica, né, não é diferente. Porque na saída do povo hebreu, que estava ali cativo no Egito, eles tinham clamado a Deus, para Deus os libertar eles da escravidão do Egito. Então Deus envia Moisés, e Moisés é usado como instrumento da parte de Deus, para que Deus, com mão forte, né, venha humilhar Faraó, o Egito, e mostrar que ele é somente Deus. E na véspera da saída, Deus dá uma ordem a Moisés que cada família deveria adentrar, ficar na sua casa, deveria matar um cordeiro. Esse cordeiro não poderia ter os seus ossos quebrados, tá? Tipificando, apontando para Cristo, porque Cristo não pôde ter os seus ossos quebrados.
Tá? O cordeiro não poderia ter os seus ossos quebrados. O cordeiro tinha que ser consumido ali na família. E também o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas ali, das casas dos filhos de Deus que estavam ali no Egito, porque o anjo da morte iria passar, e onde não encontrasse nas casas, nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro, porque apontava também para o sangue derramado de Cristo, que nos purifica de todo pecado, né? Às vezes as pessoas acabam ouvindo isso, alguns que não têm a familiaridade de estar na igreja, de não ter nascido na igreja, acaba vindo e às vezes não entende, porque fala: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal, porque aquele sangue lá jogado nos umbrais da porta apontava para o sangue do Cristo, o sangue do Cordeiro que iria ser derramado e iria nos livrar de toda a condenação do mundo. E assim aconteceu. Aqueles que passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta não tiveram as suas casas atingidas pelo anjo da morte. O anjo da morte passou pelo Egito, e a casa que não tinha o sangue do Cordeiro, ali nos umbrais, tiveram as mortes dos primogênitos. Houve grande choro. Houve grande choro. Por isso, ao aceitar Cristo, nós precisamos entender que o sangue derramado na cruz do Calvário, para a purificação dos nossos pecados, que nos livra da condenação, se faz necessário nas nossas vidas. A partir daquela Páscoa, né, a Páscoa se tornou uma das festas mais importantes, né, na tradição e na religião judaica. Todos os anos, inclusive até hoje, eles comemoram a Páscoa desta maneira, tá? Conforme foi ordenado através de Moisés. Mas o Cordeiro também não tem a sua presença somente na Páscoa, tá? Após a Páscoa, mesmo no tabernáculo, o Cordeiro também era imolado, era sacrificado. Também no templo construído, né, por Salomão, o cordeiro também era sacrificado como sacrifício diário. Todo dia tinha um sacrifício diário e o cordeiro era sacrificado, era oferecido ao Senhor. De modo, meus queridos, que quando João Batista, ele traz essa afirmação: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, nós precisamos ter uma compreensão um pouco mais profunda do que significa isso. Eu quero passar aqui rapidamente algumas lições que nós podemos tirar através dessa afirmação. Primeiro, é o Cordeiro de Deus, não é o sacrifício dos homens, porque até antes foram os homens que ofereceram sacrifício a Deus como maneira paliativa para que os seus pecados fossem justificados e eles recebessem o favorecimento. O sacrifício era isso. Eles ofereciam um animal ao Senhor por causa dos seus pecados, e era aplacado a ira, o furor de Deus, e eles tinham o favorecimento de Deus. Deus os protegia, Deus mandava sustento, Deus fazia a terra frutificar por meio do sacrifício, porque o pecado é inimizade contra Deus, e se não houvesse esse sacrifício, não tinha uma ação paliativa, e Deus aceitava esse sacrifício, porque todo esse sacrifício apontava para Cristo. Mas porque quando João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, não é o Cordeiro dos homens, não é o sacrifício dos homens, mas é o Deus que se faz sacrifício pelos homens. Ou seja, não foram os homens que sacrificaram, foi Jesus mesmo que se entregou. Não foi o Império Romano com todo o seu poder bélico, conquistador do mundo, que com a sua força fez com que Cristo morresse. Ele mesmo falou: eu mesmo me dou, porque não tem poder maior. E se vocês estão decretando isso, porque vocês receberam o poder dado pelo meu Pai.
quando decretaram que Jesus iria ser crucificado, é porque houve uma permissão. Então, há o Cordeiro de Deus. E o que isso revela, meu querido? Revela, sabe, o verdadeiro amor. Quando os sacrifícios humanos, que eram paliativos, não deram mais jeito, Deus se fez como sacrifício. Deus escolheu alguém que pudesse ser perfeito. Talvez lá no céu, a Trindade, ali em sintonia. Como que nós vamos arrumar um sacrifício? E esse sacrifício tem que ser um sacrifício perfeito. Aleluia. E ali Cristo falou: eu sou o sacrifício perfeito. Eu serei o Cordeiro. Pai, eu serei o Cordeiro. Se os outros cordeiros não foram suficientes, se os outros sacrifícios até agora não foi suficiente, eu serei o sacrifício perfeito. Eu me esvaziarei da minha glória, da minha majestade. Eu deixarei o meu trono em favor do Anderson, em favor do José, em favor da Maria. Eu serei o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, quando fala, é porque Deus escolheu, meus queridos, escolheu o perfeito. Porque assim como existiam as exigências a respeito do Cordeiro, e é um aspecto que nós temos que trazer a compreensão, nós não podemos nos esquecer. Mas chegou um tempo, as coisas que Deus colocou como exigência começou a ser colocado de lado. Lá em Levítico capítulo 22, versículo 21 a 22, está falando assim: nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis. O cordeiro não poderia ter nenhum defeito, porque não será aceito por mim, sem mancha. Não pode ser cego, não pode ser quebrado, não pode ser aleijado, não pode ter verruga, não pode ser sarnoso, não pode ter impigência, nada, não pode ter defeito algum para ser oferecido. Sabe por quê, irmão? Essa exigência tremenda é porque Deus, na sua onisciência, sabia que o seu filho, o perfeito, o majestoso, aquele que não tem falha alguma, iria ser oferecido como o cordeiro. E tudo que existia antes, ainda que não fosse semelhante ao Cristo, teria que tipificar o perfeito. Deus te deu, meu irmão, minha irmã, o perfeito. Isso traz uma lição para nós. Quando os seus sacrifícios não forem suficientes para te justificar, quando os seus esforços não foram suficientes para alcançar a vida abundante, as promessas de Deus, não se esqueça, existe uma mão estendida para você, em graça, em misericórdia. É Deus que está pronto. Clame por Ele, busca Ele, porque em meio às fragilidades, em meio às nossas fraquezas, talvez você não tenha enxergado, talvez você adentrou aqui, você já não tem mais esperança. A humanidade, o povo de Israel não tinha mais esperança, mas mal sabia eles que um passo lá no céu, na direção da humanidade, estava sendo dado. Talvez você não está entendendo, talvez você não esteja enxergando, meu querido, pelas suas fragilidades, mas você saiba de uma coisa: se os teus olhos espirituais forem abertos, se você for tocado, você vai ver que Deus de alguma maneira está querendo se aproximar de você, que Deus de alguma maneira está estendendo as mãos, que Deus de alguma maneira está se apresentando para você, para que você possa ter a vida, o futuro que Ele espera de você. Então é o Cordeiro de
Deus, não é o cordeiro dos homens. Santo é o Deus eterno, aleluia, aleluia. O próprio Deus se fez sacrifício. Segundo aspecto, mostra o caráter necessário à missão de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, esse cordeiro já havia sido predito por Isaías, que ele iria ser levado, ao matadouro e não iria abrir a sua boca. Não iria abrir a sua boca. O cordeiro, que é o filhote da ovelha com o carneiro, ele é muito dócil. Ele não abre a boca. É um animal que pode ser sacrificado, que ele não dá muito problema àquele que vai sacrificá-lo. O que mostra isso, meu querido, minha querida? Mostra a humanidade do Senhor Jesus quanto à missão dele. Ele teve paciência, mesmo sabendo que iria passar sofrimento, que aqueles que, na verdade, era a criatura que foi criado por ele, porque por meio de Jesus foram criadas todas as coisas, iria torturar, esbofetear. Mostra a mansidão. Jesus como cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, que vai sofrer, mas tendo todo o poder, não vai levantar as mãos. Jesus poderia levantar as mãos ali, num ato de falta de controle, levantar a mão e acabar com tudo, porque ele é Deus, ele era Deus, ele poderia, mas chega, estão me esbofeteando, chega, estão me batendo, chega, não estão reconhecendo a mim como o Filho de Deus, não estão reconhecendo, eu estou amando, e só recebo, escárnio, injúria. Ele poderia, mas não, ele demonstra paciência, mansidão. Isso é uma lição para nós, em meio aos sofrimentos, porque seguir a Deus significa que nós vamos sofrer. Jesus falou: no mundo tereis o quê? Mas tendo o quê? Bom ânimo. Ou seja, cuidado com a maneira que você, vai lidar em meio ao sofrimento. Tem crentes que em meio ao sofrimento também ficam rudes, também quer machucar, também quer, danificar na mesma moeda. Jesus, ele falou, dá a outra face. Jesus, ele demonstra isso para nós. Então, comemorar Páscoa é trazer a memória de um cordeiro que foi manso, e o povo de Deus tem que ser manso. Mulher, seja mansa dentro de casa. Marido, seja manso. Filhos, sejam mansos. Irmãos, sejam pacientes, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Se o Cordeiro de Deus morreu para você, a Bíblia diz que se ele morreu, com ele nós morremos, e se ele ressuscitou, com ele nós ressuscitamos para uma nova vida. Tem uma nova vida em Cristo Jesus. Quantos crentes já não estão dando testemunho de mansidão, que aparece na Bíblia como um dos frutos do Espírito, paciência, mansidão, domínio próprio, não estão tendo mais domínio próprio, gritaria dentro de casa, palavrões. Terceiro aspecto, mostra o valor que Deus dá à vida humana em dar o que é de melhor. Deus nos deu um presente, e foi o seu Filho. E não vai existir presente, não vai existir dádiva, não vai existir riqueza, não vai ter prosperidade comparável ao que Deus nos deu de melhor, porque Ele viu valor em mim, Ele viu valor em você.
Talvez você não se valorize como deveria se valorizar. Talvez você tenha complexo de inferioridade. Talvez você se sinta menos do que alguém. Mas saiba de uma coisa: existe um Deus que valoriza você e muito. Você nem entende isso. Ele valoriza você e muito. Porque Ele deu aquilo que é perfeito. Ele deu aquilo que é santo. Pedro vai dizer na primeira epístola: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de você, de vocês. Foi em favor da minha pessoa, foi em favor de você. Talvez você não se sintonizou com alguém importante para Deus, mas Cristo morreu por você. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro. Esse Cordeiro é para mim. Esse Cordeiro é para você. Mas também reflete ao mesmo tempo como devemos ofertar o nosso tempo, nosso financeiro, a nossa adoração a Deus. Porque se Deus exigia o melhor, e Ele deu o melhor, e sendo o melhor por mim e por você, Deus também quer enxergar no melhor. A sua oferta de tempo, as suas prioridades na vida, tá? Aquilo que você dá de adoração a Deus, não é para a igreja, mas é para Deus. Isso tem que ser diminuído. O quarto aspecto que eu quero trazer aqui, a dimensão do sacrifício pascal. Eis o Cordeiro que tira somente o pecado da Joana? Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mundo. Talvez esse mundo, né, não significa a minha pessoa particular. Porque existia uma primazia que era para o povo judeu, que era para Israel. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas deu o poder de todo aquele que nele crer em Cristo Jesus ser chamado Filho de Deus. Esse Cordeiro, meu querido, que era sacrificado somente para esse povo israelita, agora ele se sacrifica para todos. Esse mundo aqui, ó, que tira todo o pecado do mundo, está dizendo todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nacionalidades. Ele tira, ele tem poder. Mas não está afirmando, irmãos, que o mundo inteiro, né, terá seu pecado expiado pelo Cordeiro. Ele simplesmente está dizendo que ele tem poder. Ele tem poder para todos quanto, seja hoje 8 bilhões de seres humanos. Falam-se que houve mais de 100 bilhões que já se passaram pela Terra. Ele está dizendo, se esses 100 bilhões quisessem se beneficiar do sangue remido na cruz do Calvário, se quisesse beneficiar da salvação e da vida eterna, poderia, porque Ele tem poder para tirar todo o pecado do mundo, uma vez que Ele seja reconhecido como Senhor, uma vez que Ele seja reconhecido como Salvador, em todos os lugares, em todos os tempos, Ele tira todo o pecado. Mas a Bíblia diz
que ele foi rejeitado por muitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, diz assim: está no seu sacrifício, que tiveram uma vida com ele, que tiveram, sabe, o reconhecimento, que não é religião, Cristo não é religião, mas que Cristo se tornou a verdadeira Páscoa, vão ser chamados. Se tiverem mortos, não se preocupe, vão ouvir a voz do Senhor Jesus chamando, para que possam ressuscitar. Mas se estiverem vivos e Cristo vier, serão arrebatados para que estejam com Ele na eternidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado do mundo, mas Ele tira o meu, Ele tira o seu. Porque às vezes essa expressão da ideia do negócio ser muito longe. Ele tira o pecado do mundo, mas nós estamos no mundo e não somos do mundo, porque Jesus nos escolheu. Jesus te chamou para a salvação. Jesus te chamou para a libertação. Ele te chamou. E por isso Ele morreu na cruz do Calvário, para tirar todo o dano da condenação. Mas se você não aceitar Ele, não reconhecer Ele, talvez, certamente haverá uma grande decepção um dia. Mas Ele veio para tirar o teu pecado, fazer com que você seja filho e filha de Deus. Quero convidar você a colocar-se em pé nesse momento. Logo após, já o ministério de louvor já pode se preparar aqui. Está entoando aí alguns cânticos em relação à paz. Em relação à paz. Mas se você está aqui e ainda não permitiu que o Cordeiro de Deus, que o sangue derramado para te purificar de todo o pecado e fazer de você uma vida salva, liberta de toda a condenação, em nome do Senhor Jesus, feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche seus olhos nesse momento. E olhe para o sacrifício de Jesus naquela cruz. Mas não somente para o sacrifício. Imagine agora um corpo sendo colocado numa espécie de caverna, uma pedra muito pesada, que um homem só não consegue rolar. É colocada como porta naquela caverna, naquele porto. Mas numa manhã de domingo, oh aleluia, aquele que estava morto ressuscitou, reviveu e se revelou aos seus discípulos. Aquele túmulo está vazio, e quem vai lá para visitar vai ter que ler: não está aqui, porque já ressuscitou. Mas Ele fez uma promessa. O Cordeiro de Deus fez uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, porque Ele vive. Ele vive para sempre. E esse Cordeiro quer
se revelar na sua vida. Se não revelou ainda, como você gostaria, ou como Ele gostaria, tire as barreiras. O Senhor Jesus disse àquelas irmãs que iria ressuscitar também Lázaro, um dos seus amigos. Existia uma pedra também. Aquela pedra precisava ser retirada pelos homens. O Senhor Jesus falou assim: se creres, verás a glória de Deus. Mas Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal. Quem sabe você está aqui nessa manhã e não há mais esperança em algumas situações, circunstâncias da sua vida. E Jesus falou assim: tirai a pedra. Tirem a pedra. A pedra da incredulidade, a pedra da dureza do coração. Tire a pedra. E tiraram a pedra. Jesus pôde realizar o milagre, porque Ele é aquele que tem poder. Jesus não somente está assentado sobre o trono, mas Ele se revela aos seus filhos. E Jesus, Ele fala nessa manhã: tira a pedra. Tira a pedra. Está na hora de você conhecer o quanto eu sou vivo, o quanto eu sou real, o quanto eu sou capaz de realizar as coisas na sua vida. Está na hora de você reconhecer o quanto eu te amo e me entreguei por você. Tira a pedra, dê um passo, que eu também dou na tua direção. E se você que está aqui quer mudança de vida, não é essa igreja que vai dar mudança de vida, não é o pastor, mas se você quer uma mudança de vida através de Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para você, levante a tua mão aí onde você está. Eu quero mudança de vida. Levante. O Espírito Santo te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para trazer mudança, para o Cristo que vive e que reina para sempre, se revela de uma maneira real, de uma maneira viva na sua vida. E você pode fazer isso dando um passo para Ele. Eu quero. Você não vai estar se entregando ao pastor Davi, essa igreja, está se entregando ao Cordeiro de Deus. Venha. Venha. Se entrega a Ele. Se entrega a Ele. Ele quer mudar a história da sua vida. Quer mudar a história da sua família. Aleluia. Ele quer mudar a história da sua existência. E se você quer, rompe as barreiras. É só levantar a sua mão e falar: eis-me aqui. Porque Jesus, Ele não teve nem um pouco de vergonha de dizer: eu sou o Cordeiro de Deus, e se entregar por mim e você. Pela última vez, Deus abençoe. Tome assento.